Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react canal Warp. Aliás, nós vamos estar vendo mais um vídeo do meu mano Richard, que já faz um bom tempo que eu não trago vídeo longo. Então apanhei aqui um tempo, apanhei um dia que eu estou acho que mais livre como um todo para finalmente gravar mais um vídeo do mano Richard. E bora continuar a sériezinha de Metro, né? Metro que eu vi acho que o primeiro vídeo e agora vamos ver o segundo vídeo de Metro Last Light desta vez. Um mundo sobre, vamos dizer assim, apocalipse nuclear, acho que seria mais ou menos apocalipse nuclear, e também como a radiação de alguma forma evoluiu as espécies e agora está tudo um lixo e toda a civilização está em metros para sobreviver. Vamos ver como é que isto aqui continua, porque na última live eu estava completamente sem esperança. Dependendo aqui, ou piora ou acaba tendo uma luz no fim do túnel. Mas por enquanto a minha esperança continua zero para este mundo. Bom, vamos ver o que é que o Richard vai acabar, vamos dizer assim, apresentando a mais sobre este mundo. E sem mais longas, não esqueça de colocar o for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal. Deixa um like para raiva para ajudar este canal a chegar mais longe. Na descrição vai ter o canal do meu mano Richard, que juntamente com o vídeo dele. Vai dar apoio primeiro para ele e depois darem apoio para ele, aí podem ver o react comigo. Bora! Oh, bicho estranho! Eles eram os anjos da humanidade, mas só foram vistos como demônios, e quase extintos pelo medo dos humanos, que vivem em um mundo destruído pelo holocausto nuclear, onde tudo é perigoso, seja o ar lá fora ou a escuridão dos túneis de metrô que eles vivem. Abrigando mutantes que não perdoam nenhuma brecha, atacam na primeira oportunidade. E os tais anjos, chamados de Dark Ones, eram criaturas tão assustadoras quanto os mutantes. Mas a diferença é que eles queriam paz, oferecer uma luz no fim do túnel, mas sempre que se aproximavam, as pessoas enlouqueciam, desmaiavam, matavam umas às outras, suas mentes eram invadidas. Os humanos não tiveram outra escolha senão aniquilar sua raça. E o pior é que desde então a humanidade se mostrou mais como demônios, maquinando guerras, matando uns aos outros com armas biológicas, acelerando a própria extinção. Mas ainda existe uma fagulha de esperança. Quando um último remanescente dos Dark Ones foi encontrado vivo, no lugar que antes era o lar do seu povo, ainda existia uma luz no fim do túnel. Esse é Metro Last Light, o jogo que mostra o quão baixo os humanos podem chegar, mesmo quase extintos, depois de terem matado. Sim, então tipo, o primeiro jogo, ele te apresenta o mundo, ele te apresenta obviamente as bases do mundo, de realmente como é que a humanidade está sobrevivendo, ele te apresenta o conceito realmente de que neste mundo claramente a radiação trouxe a, entre aspas, evolução de muitas criaturas, a um ponto que realmente eles acabam tipo, sendo bem mais brutais do que seriam antes. E também a própria evolução do ser humano, que neste caso estava em busca de paz, até que decidiram atacar outra bomba nuclear. E daí fudeu com tudo, tá ligado? Meio que o primeiro jogo é te mostrar como, vamos dizer assim, da própria perspectiva dos humanos, tu não fizeste algo tão diferente em relação a tipo, vamos dizer assim, outra raça, que daria para ser considerado se calhar o que seria eles, né? Porque não falam a mesma língua, falam uma língua diferente. Acho que a única diferença realmente entre ser isto, entre o que é metrô e ser o que seria realmente interação com uma outra raça, tipo, vamos dizer assim, como foi Portugal chegando em Brasil, é o fator de, vamos dizer assim, quando tu vês, pelo menos em metrô, quando tu vês eles são, vamos dizer assim, semeiam loucura ao te ver, né? A mente, ela é, vamos dizer assim, bombardeada por, sei lá, mano, pensamento de eu vou acabar com tudo. Essa é a única diferença até onde eu vi, mas de resto realmente é a mesma parada, né? É uma coisa completamente que veio a trazer sinais de paz, só que em vez de receber sinais de paz de volta, recebe tiro, bala, bomba. E a bomba fudeu bastante com eles. E agora, o segundo jogo parece que vai ser algo mais... Agora tu já sabes qual é que era o objetivo deles, e aparentemente sobrou um que ainda quer paz. Ou então vai ter alguma coisa
pelo menos de paz aí no meio, porque obviamente é a última luz da humanidade. É realmente o último ponto de que é a salvação. É o que ainda pode fazer com que tudo não esteja perdido para este mundo. E em troca disso, em vez de os bichos serem os inimigos desta vez, os inimigos principais, parece que vai ser mais a própria humanidade, né? Em vez de simplesmente ser criaturas, realmente o problema, que nem foi no primeiro. Bom, vamos ver como é que isto aqui vai ser desenvolvido, né? Mostra o quão baixo os humanos podem chegar, mesmo quase extintos, depois de terem matado os seus anjos, que achavam ser demônios. Prazer. Richard. O medo dos humanos por essas criaturas era justificado. No jogo, os Dark Ones são quase como vultos palpáveis, maiores que o mais alto dos homens. Se aproximam dos humanos na escuridão, dos túneis, e invadem suas mentes. Mas o pior é que o visual dessas criaturas no jogo pode ser até mais assustador nos livros. Lá eles são descritos como seres de olhos grandes e bocas do tamanho de crateras. Sendo no jogo, talvez olhos pequenos e essa tal boca de Formato de crateras no caso, tá? Tipo, formato de crateras seria tipo meio como se fosse tipo, a parada que seria tipo o queijo Thanos nessa maneira, não sei. Bocas do tamanho de crateras. Sendo no jogo, talvez olhos pequenos e essa tal boca de cratera mal aparece. Eles boca de semilinguido, né, essa porra aí, mano. Boca de alienígena de séculos 2000. Século 2000 não é foda, 20. Século 2000 é sacanagem. Onde é que eu tava com a minha cabeça? Ah, sim, também os olhos. Se esse aqui é um olho grande, meu amigo, vai ficar surpreso com 90% dos animes dos jogos. Talvez olhos pequenos e essa tal boca de cratera mal aparece. Eles aparecem pela primeira vez no livro quando Artyom, o protagonista, fazia guarda com Piotr Andreevich, Andrei e mais alguns homens, em frente a uma chaleira, esperando um chá feito com cogumelos e outras coisas que tentam imitar o sabor da bebida, que era até que bem apreciada. Nesse pedaço da história, primeiro um cachorrinho tinha aparecido sozinho nos túneis, que quase matou os homens de susto. Mas depois aconteceu outra vez. Algo tinha aparecido na escuridão de novo, soltando rosnadas estranhas. Não era um alarme falso. Eles andaram em direção aos humanos, sem armas, sem correr, apenas andaram, mas foram recebidos com holofotes e chuvas de balas. A maioria delas atravessava seus corpos como se fossem realmente vultos, outras acertavam e empurravam os seres para trás, e com muita insistência dos humanos, os Dark Ones caíram, pelo menos alguns deles. Havia muitos boatos sobre o que essas criaturas assustadoras podiam fazer. Alguns diziam que eles rasgam humanos ao meio como papel, outros falam que uma vez um Dark One foi capturado, não comeu e bebeu nada por dias, e acabou morrendo, mas sem deixar de dar um grito estridente que acordou todo o povo que estava dormindo ali perto. Outros diziam que eles adoravam quando tinha promoção nova no site da Eneba. Aí é o famoso padrão, né? Padrão. Quem tiver interesse vai pelo canal dele, o patrocínio dele não é meu. Então, tamo aí, mano. Eu gosto do meu mano Richard, mas não sou patrocinado. E provavelmente também não serei, né? É foda. Ajudem por favor a bater a meta de 500 inscritos neste canal. E se pá, 1000 inscritos também no meu outro, por favor. Sinceramente, qualquer ajuda aqui tá valendo. E Artyom descobriu que aquelas suposições eram mentiras. Os Dark Ones nunca quiseram o mal. Queriam, na verdade, paz, conviver entre os humanos. No primeiro jogo, eles entravam em contato com Artyom falando sobre evitar a morte, mostrando visões pacíficas, mas o jovem nunca entendia o que isso queria dizer. Achava que estavam brincando com a sua mente para alguma coisa maléfica. Ele só entendeu a intenção deles quando era tarde demais, quando os mísseis já tinham sido lançados na direção do seu lar. Os Dark Ones tentavam até o último instante defender o seu lar e tentar ainda assim fazer Artyom nos salvar. E agora... É simplesmente... É basicamente humanos, né? Vamos dizer assim. Eles eram humanos, só que realmente tentando ao máximo, vamos dizer assim, estabelecer uma relação positiva. Ele entende também que a humanidade nunca aceitaria esse acordo, pois não compreendiam nem o que esses seres diziam, e só de chegar perto, os humanos já enlouqueciam. Mas nem tudo foi perdido daquela raça misteriosa.
É. Tipo, isso aí é uma forma do protagonista, vamos dizer assim, ver agora cada criatura que ele mata. Porque não necessariamente agora quando ele matou essa criatura estava atacando ele, então não era um Dark One. Ele era realmente só tipo pôr de um cachorro mutado para caralho. Mas agora, por causa da informação que ele tem, do que ele sabe, neste momento, cada vez que ele, tipo, às vezes vê algo minimamente similar ao que ele matou no passado, meio que a culpa segue ele, pá, né? Depois de acordar de um pesadelo onde os Dark Ones faziam sua mente enxergar seus companheiros como mutantes, Khan estava prestes a... Seus companheiros como mutantes. É uma outra opção, mas também viria como... É que depois aparece o bichozão lá, mano. Mas também eu daria para ver se calhar mais também um trauma do próprio, né? De realmente não querer ter feito aquilo, não? Tipo, não querer ter dado capum completo, ter se calhar tentar entender melhor, em vez de ir contra os Dark Ones. Dar a notícia de que ainda havia um Dark One vivo, perambulando o Jardim Botânico, um lugar na superfície onde respirar sem máscaras de gás é morte na certa pela radiação das bombas. Nesse ponto da franquia, Artyom é oficialmente um membro dos Espartanos, bravos guerreiros que protegem o metro dos mutantes e qualquer outra ameaça hostil. Afinal, o mundo de Metro gira em torno de estações de metrô, onde cada uma é um lar apertado, escuro, longe da luz solar, que nos livros diz torrar as pessoas de tanto tempo que ficaram no subterrâneo. E com esse cargo importante, carregado de feitos do jogo passado, Artyom poderia ser capaz de convencer o comandante dos espartanos, Miller, a enviá-lo até o Jardim Botânico para encontrar esse Dark One e falar com ele, quem sabe. Junto com Khan, ele consegue convencer o velho, só não esperava que ele fosse na intenção de matar o bicho. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't! It's murder! Restrain him! You idiot! You're making the same mistake that... We're done here. Escort Khan out of here. Novamente é a parada que a humanidade, tipo, usando o medo, obviamente, como rota de fuga, né? Porque afinal de contas, por mais que os próprios humanos, os próprios Dark Ones, não tenham feito basicamente nada, são mais os humanos que acabam matando a si mesmos, meio que as outras criaturas meio que trazem essa reação automática dos seres humanos aí de Metro, né? De realmente querer acabar com eles, porque é uma questão de que, vamos dizer, se os Dark Ones têm uma aparência parecida, mutada em relação a outras criaturas, e que se as outras criaturas já fodem com eles assim, eles imaginam isso só que maior, tá ligado? E imagina isso só que inteligente, aí não dá mais, né? Tá ligado? Aí estão a querer demais. E daí eles não tentam a conversa. Mesmo que logicamente quando tu tens as informações que, por exemplo, o meu mano Khan tem, daria para ter conversado, né? Artyom! It's your last chance for forgiveness! For getting rid of the nightmares! Nós vamos com Ana até o jardim, enquanto um segundo problema começa a surgir com as notícias de que Lesnitsky, um membro da Ordem, é um agente duplo, traiu os espartanos e roubou material químico de um laboratório do D6, o lugar onde estamos agora há pouco. Isso vai ser importante para mostrar o lado mais demoníaco da humanidade. Mais tarde vocês vão ver. Ana... Provavelmente toda a parada de conflito entre muitas aspas nações, né? De realmente tu teres várias nações brigando por território, brigando por controle. Seja tipo comunista, ou então caras que estão contra o comunista, ou então simplesmente pessoa que quer tirar proveito da situação, né? É filha de Miller, um tanto quanto irônica o tempo todo, tratando Artyom com um certo desdém, chamando ele de coelhinho, diminuindo o cara. Talvez porque não acredite que ele é tudo isso que falam. No meio do caminho arruinado, cheio de ferrugem e histórias inacabadas, das vidas que se foram na bomba de Moscou, vemos de perto a enorme estrutura que era o lar desses monstros, o Jardim Botânico, que no primeiro jogo só era visível de bem longe.
é algo de outro mundo, totalmente fora do padrão do que costuma ser algo feito por mãos humanas, mas hoje é lar de outros mutantes que nos atacam no meio do caminho, como é esperado da superfície hostil de Metro. A gente já falou desses bichos nesse vídeo aqui, aliás. É aquilo, né? Que nem seria tipo uma cidade padrão, que às vezes poderia ter um bicho para cá, outro bicho para lá, poderia, mas a grande maioria não, bicho realmente perigoso não ia ter, porque tipo, tinha humanos lá, vamos dizer humanos dos Dark Ones, para fazer com que aquele lugar estivesse no controle deles, né? Só que sem ter mais Dark One, a cidade fica abandonada. Aí dá no que dá. E não demorou muito até que o tal Dark One fosse encontrado. E curiosamente, esse é um filhote que estava parado, observando as ruínas do seu antigo lar até se assustar pelo tiro do rifle de Ana, que quase acerta o pequeno. Nós perseguimos a criatura pelas passagens estranhas do jardim, errando muitos tiros, até que finalmente ele fica encurralado. Mas ao Artyom tocar a criatura, tentando contê-la, sua mente é invadida na mesma hora. O Dark One mostrou a Artyom, do ponto de vista dos seres negros, como foi a destruição do seu lar. Haviam inúmeros deles, todos contemplando a chegada dos mísseis que acabariam com quase toda a sua linhagem, exceto pelo pequeno. Mano, é que isso é literalmente tipo como se fosse... Isso é literalmente o próprio ser humano vendo a chegada de uma bomba, tá ligado? Não tem tipo... É só isso, ponto. A parada é que eles sofreram com isso uma vez e estão tentando sofrer outra. De novo. E provavelmente ainda vai ter mais uma. Eu suspeito até o final de Metro no mínimo. E como se não bastasse, para piorar, quando Artyom acorda, já se depara com o bebê em uma cela. E do lado, soldados, que adoram aquele bigodudo lá do mal, sabe? Da Segunda Guerra, que estão prestes a levá-lo, sabe-se lá onde. E Artyom foi capturado. E é assim que começam os eventos de Metro Last Light, com o protagonista preso em um campo de concentração subterrâneo, prestes a ser morto pelos seguidores do Bigode, junto com outros pobres coitados. A jornada de Artyom gira em torno de resgatar aquele ser, topando com um mundo que está mostrando o seu pior, depois de ser o carrasco dos anjos da humanidade, mesmo que eles não soubessem disso. Aqui, vemos o quanto o Quarto Reich, a facção que segue as ideias do Adolfo Bieber, evoluiu a sua ideia de pureza racial. As pessoas de Metro... Mano, eu acho engraçado a forma de realmente apanhar o nome para ser falado, sem necessariamente falar o nome. Até porque Bieber é foda, mano. Bieber me quebra. Mas continuemos. As ideias do Adolfo Bieber evoluiu a sua ideia de pureza racial. As pessoas de Metro lidam com mutantes o tempo todo e até mesmo correm riscos de serem infectados pela radiação. Logo, todo o Quarto Reich pratica a ideia não de pureza racial, mas sim genética, onde qualquer... Isso aí eu me lembro que ele foi comentar no último vídeo, né? De que os caras literalmente têm toda uma parada de ver se o teu rosto está simétrico ou se tem alguma coisa torta no mínimo, tipo, afinal o teu queixo está grande mais, o teu nariz está grande mais, alguma coisa, qualquer coisinha é bala. Pessoa com uma proporção corporal minimamente diferente do padrão definido pelos políticos, não dá pra saber que padrão é esse, é morta na mesma hora. Let's look it up in the table. Ah, congratulations, you're a mutant. No. To the garbage chute. Por sorte, quase escapamos da morte, se não fosse por um comunista chamado Pavel Mozorov, que distraiu um dos guardas, dando tempo de dar um sarrafo no outro. Aquela rampa de lixo que eles mencionam, onde os corpos são jogados, é a nossa rota de fuga, onde de fato tem vários deles espalhados pelo chão. E mais adiante... O foda é, resgataram por um comunista. Mas não adianta ficar do lado do comunista, porque provavelmente o lado do comunista não é muito melhor. Tipo assim, pode ser um pouco melhor do que o Adolfo Bieber, mas não é bom. Acho que é como os dois lados em guerra, com um é pior do que o outro. Um enorme campo de concentração que antes era só um rumor, mas agora
vemos aquilo com nossos próprios olhos. Corpos pendurados em correntes, pessoas presas em gaiolas, como animais. Enquanto nos esgueiramos subindo aquele poço dos infernos, vemos um dos guardas batendo em um homem com uma pá, até ele cair lá embaixo, morto. Outro homem ria da situação. Uma crueldade e talvez psicopatia que chega a dar nojo. O pior é que se algum dos outros guardas nos verem aqui durante a nossa fuga, eles não vão pensar duas vezes em liberar um gás mortal, matando não só a gente, mas todos naquelas celas. Até os próprios soldados? Não, é só Esses caras não têm salvação, velho. Logo descobrimos que duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em paralelo com a nossa jornada. Que a Sombra Bebê tava aqui, mas foi vendida para os comerciantes de Hansa para virar uma suposta atração de circo bizarra. E um detalhe, parece que nos livros os comerciantes, os mercadores, são figuras muito importantes e possivelmente trabalham para agentes desconhecidos. Não são lá muito confiáveis também, pois tudo que os move é o dinheiro. Mas nos livros, Artyom nos defende, dizendo que se não fosse pelo menos pelos mercadores da sua estação atual, a VDNK, ou Exibição, que é a estação do primeiro jogo, que a gente começa a jornada, eles ainda teriam espingardas Berdan, atirando sal nos Dark Ones. E sim, rapaziada, o Artyom fala nos livros e muito. A segunda coisa que... É que normalmente o foda de trazer isso para jogo, de uma certa maneira, é que normalmente jogo, no geral, costumam colocar muito protagonista silencioso, até porque é mais para dar para o jogador a sensação de que realmente é ele ali, né? Sentir que é ele que está sendo o personagem principal, de uma certa maneira. Não é que nem tipo o Kratos que tu viras o Kratos. Não, ali é para tipo, tu te sentires que és tu na pele do protagonista. Tipo, a voz do protagonista é a tua voz lendo. É a tua voz interpretando normalmente as coisas. Ou então às vezes nem respondendo, só tipo opinando, tá ligado? De uma certa forma. E isso aí é tipo, seja em Genshin, seja em Metro, seja em fucking Persona, é o famoso protagonista silencioso. O que tá rolando nos bastidores é que o quarto Reich já sabe do D6, dos seus tesouros, pois é uma estação inexplorada, descoberta em segredo pelos espartanos. E isso fez não só os bigodes crescerem o olho, mas também os comunistas. Isso é o início de uma guerra pelo D6, que está começando a esquentar. E detalhe, tudo isso enquanto a humanidade vive em condições precárias, tentando viver com o que sobrou da humanidade. Em buracos, lugares escuros, apertados, sujos, que guardam o perigo em cada canto escuro dos túneis de metrô. Com mutantes, anomalias, lendas urbanas perambulando por aí. As pessoas não estão em condições de guerrear, mas tem coisas que falam mais alto que a sobrevivência. É como Artyom diz em seu diário, sobreviver é lutar, seja por comida, cama, ar, pedaços de terra. Desde que o presidente da Rússia e o governo supostamente fugiram nesse mundo, o metrô parou de acreditar em colaboração, e tudo virou cada um por si. Artyom se questiona se uma guerra mundial está começando aqui embaixo. Durante a nossa fuga do território do Quarto Reich, vemos até um soldado cansado de trabalhar ali. O seu desabafo triste me fez partir o coração. God, do I hate this life. People are worse than beasts. Outro exemplo é uma conversa entre dois soldados dessa facção, onde um fala com bastante naturalidade que levaria um dos seus filhos para assistir uma execução só porque ele está se portando mal na escola, dizendo que... Oh, are you going to watch? They say he's going to hell. I've seen enough executions. Though I should think my son is evil. He keeps misbehaving in school. So I'll show him what awaits poor students. And what if they spare this way? Send him to dig tunnels? In your dreams, the noose is already empty. What good is watching a guy hang anyway? E aí novamente é a parada de que em situações de, vamos dizer assim, realmente precárias, em situações de desastre como um todo, tem as duas opções, né? Ou uma pessoa vai realmente se erguer pelas outras e, vamos dizer assim, fazer toda uma comunidade para realmente se ajudarem uns aos outros, ou a segunda vai mostrar as verdadeiras cores e ter o maior arrombado que já foi na vida. Afinal,
o que é que não tem a sociedade para parar ela, de uma certa maneira, né? Não tem mais a prisão para prender a pessoa, os pensamentos dessa pessoa. Ou seja, automaticamente vai virar o arrombado que no fundo sempre foi. Tá ligado? E isso é o pior da humanidade, né? Às vezes pessoas que podem não demonstrar o que são, mas tipo, dada a oportunidade, vão ser o pior monstro que já poderiam ter tido na vida. Jiggling with peace flowing down these legs. What happened to this evening? It's good for morale. And it tightens discipline. Fuck that. Let's play cards. A bullet ahead. Felizmente não demorou muito para sairmos daquele lugar amaldiçoado, mesmo que os caras tenham desistido de seguir a gente de propósito, porque onde a gente estava agora era o lar de aranhas mutantes que não podiam ser mortas com balas, apenas com luz, o seu ponto fraco que queimava os seus corpos. Eles pensaram, se a gente não deu conta, as tarântulas terminam o serviço. Ledo engano, subestimaram a gente. Esse tal de Pavel salvou a gente várias vezes durante a nossa fuga, assim como também o salvamos algumas vezes, como quando quase foi enforcado num túnel escuro. Nós passamos juntos por lugares perigosos, ruínas da superfície, onde os mutantes mais corpulentos reinam no nosso lugar. A chuva está carregada de radiação que queima a pele humana. É um ambiente que congelou no tempo os últimos momentos da humanidade, quando Moscou foi bombardeada. Nesse trecho me marcou muito o momento em que passamos por dentro de um avião cheio de corpos dos passageiros. Pavel diz para não perder a cabeça aqui, como se tivesse ouvido histórias sobre esse lugar ou já tivesse passado por aqui antes, mas era tarde demais. Rápidas imagens daquelas pessoas mortas piscam na nossa mente quando ainda estavam vivas aqui dentro. Ouvimos gritos, choros de crianças, e quanto mais a fundo íamos nesse lugar, piores eram as visões, até que desmaiamos e vemos enfim o exato momento em que aquele avião caiu, quando a bomba nuclear varreu Moscou. Mano, acordamos com... sem zoeira. É tipo, todo avião tem essa parada de realmente também gravação de caixa negra. Aqui foi só tipo, acho que alguma coisa mais paranormal de metrô, de mandar uma memória do momento para a mente do protagonista. Mas ver essa gravação da caixa preta de um acidente de avião deve ser algo tipo traumático para um caralho, desesperador para um caralho, por causa que tipo, ver pessoas às vezes gritando ou simplesmente se desesperando porque sabem que é o último momento da vida deles e eles não têm o que fazer para mudar isso, mano, é triste e mano, dói por dentro de uma certa maneira. Só de pensar nisso já me dá tipo uma angústia interna, tá ligado? Pavel quase morto pelo ar intoxicado, sem sua máscara, mas felizmente o salvamos a tempo. Tá bem, amigo? What? If you hadn't woke me, I'd probably have suffocated, like the others did. O último embate que temos é com uma horda de vigilantes, monstros caninos que costumam caçar em matilhas. Felizmente a entrada da estação que devemos ir, o teatro, estava bem ali do lado e finalmente escapamos do perigo, com os guardas dali queimando os monstros com lança-chamas para que não entrem na estação junto com a gente. E essa estação é a que mais preserva a cultura no metro, diferente de Polis, que preserva a ciência. Eu falo mais de Polis nesse vídeo aqui, inclusive. Porém, no teatro, rolam de fato apresentações aqui. Pessoas fazem filas para participar dos shows. Há várias lojas que vendem coisas a troco de balas. Balas fabricadas na pré-guerra que não podem mais ser fabricadas depois da bomba. Logo, é uma moeda de troca justa. Isso não quer dizer que você não pode usar elas como balas, mas seria um desperdício de dinheiro. Só que dão mais dano que as munições pós-guerra, que usam materiais mais sucateados, são caseiras e machucam menos.
As crianças assistem um homem fazer sombras com as mãos, imitando animais comuns como pássaros ou mamíferos. Porém, as crianças nunca tinham visto esses bichos e tudo que elas conheciam eram demônios, vigilantes, nossales, nomes de mutantes que ameaçam diariamente a vida do povo de Metro. Essa era a fauna que eles conheciam. Essa era a realidade Isso é uma coisa louca, como vamos dizer assim, dependendo da época que tu nasces, todo o teu conceito de vida é completamente diferente, né? Então é uma coisa, quando tu paras para pensar realmente nisso, tu vês como a época que tu nasces e a sociedade em que tu nasces vai acabar dizendo muito da tua forma de pensar, às vezes, dali para a frente. Porque o tipo de educação muda, a sociedade muda, tipo, os eventos marcantes mudam de uma certa maneira. Por exemplo, simplesmente tá ligado? Não importa tanto como muitas coisas. Eu nasci, vamos dizer assim, 2004 para cima. 2004, no caso, foi a parada, né? E antes de 2004 tem um monte de coisa que, por mais que algumas ainda são contadas, vivenciar algumas coisas ou vivenciar esse tipo de época, eu acho que traz mais, vamos dizer assim, faz uma diferença grande. Neste caso, por exemplo, o fator de que eu nasci praticamente na época entre a internet praticamente estar começando a existir, a ela realmente se popularizar, tudo isso na minha parada de ter 5 a ter 16 anos, que 16 anos a internet já dava como estava, né? Já surgiram canais que realmente começaram a dominar, a internet já é maior do que a televisão nesse ponto e tudo mais, tá ligado? Enquanto que quando eu tinha 5 anos, pô, tinha nem YouTube nessa porra, tá ligado? E praticamente ninguém via a internet como uma coisa realmente que iria mudar a forma como o mundo vê as coisas hoje em dia. Ou então, por exemplo, outra coisa que também acho, vamos dizer assim, curiosa é quando tipo, a parada de uma criança, por exemplo, o desenvolvimento de uma criança. Que eu, por exemplo, quando eu pego já para mexer no teclado, essa coisa, eu sou alguém que sempre me foi dado, vamos dizer assim, PlayStation no geral, tipo, acho que eu tinha 2, e também uma coisa ou outra, sempre tinha alguma coisa ou outra para eu brincar, de uma certa forma, né? Até próprio, vamos dizer assim, não um computador torre, mas tipo, já tive, quando eu era criança também, meio que o portátil, né? Que não tinha muita coisa aquele portátil. Eu me lembro que acho que eu queria até na época baixar o Clube Penguin no portátil, que era tipo, nossa, acho que ele era velho, mas aquela pessoa não sabia, então no máximo que dava era apanhar aqueles joguinhos tipo solitário, essas porra, e jogava, acho que era, tinha o quê? 7 anos na época? 8? Não sei. Mas o facto de eu ter tido essa experiência faz com que, obviamente, ao crescer, eu automaticamente sei mexer tanto em mouse, quanto teclado, quanto controle, e depois, obviamente, eu tive o telefone, por causa que ficou mais comum das pessoas terem telefone ao ponto de realmente ter comunicação de longe. Então, obviamente, também aprendi a mexer em telefone, que tinha, obviamente, tela, vamos dizer assim, touch. Já se tu pões a porra de um controle, ou então um teclado ainda, que eu acho que é mais difícil ainda, na frente, vamos dizer assim, de uma criança de 12 a 14 anos, de hoje em dia, a criança não vai saber mexer. Por quê? Porque a criança está acostumada com um fucking telefone touch. Ela olha para a tela e vai tentar clicar na tela. E isso é muita loucura, mano. Isso é muita loucura. Deles. Mas nós também estávamos prestes a presenciar uma realidade bem cruel. Assim que sentamos para beber com Pavel, comemorando o fato de sairmos vivos de uma jornada perigosa e que dependia de uma amizade ou um companheirismo forte. A cada gole daquela bebida, nossos sentidos iam ficando mais bagunçados. A gente estava bêbado, ou era outra coisa? Pavel falava sobre a linha vermelha, a facção comunista, os glorificava, defendendo-os como uma ideologia segura que trata todos com igualdade. Também falava sobre o quanto amava ser um comuna, e a cada gole mais e mais perto de desmaiar Artyom. Será que é a parada de que não vai mostrar que o famoso não dava a confiar em ninguém? E tipo, aquele que tu até salvaste, que tu vês como alguém que também te salvou, vocês se salvaram inúmeras vezes, será que agora, em prol, obviamente,
da comunidade que ele tanto venera, ele agora vai falar da tua vida e com a vida de todo mundo que está aqui. Ficava. Até que a máscara de Pavel caiu. So, my friend, that's how it goes. Don't be mad, Artyom. Just doing my job to protect the Red Line. And you, Musketeer, are from the wrong side of the barricade. Privates, take this comrade in. E tá aí o ponto, né? De que não importa de que lado tu estás, mesmo que tu tenhas resgatado, ele mais te usou para realmente chegar seguro, como, vamos dizer assim, uma segunda via, do que necessariamente ser teu amigo. É que realmente, simplesmente, é tudo uma fachada, vamos dizer, esta cidade toda cultural é tudo uma fachada para o real esquema deles, né? Yes, Major, sir. Yes, sir. It is, Private. No começo da jornada, ele falava sobre amizade, sobre aquele lema dos 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. Essa história que ele tanto falava não era sobre apenas amor e união, mas também sobre ódio e traição. Esse era o lado que Pavel sutilmente escondia por trás desse conto. That's the way to do it, burro! Just like the 3 musketeers, if there were 2 of them. You ever read the book? Really confusing, but I fucking love it. Always wanted to... É que normalmente eu conheço 3 mosqueteiros por filmes e adaptações e em outro tipo de mídia. Eu não conheço o original em si, de uma certa maneira. Mas provavelmente imagino que se calhar no original tenha muito mais drama, muito mais treta e muito mais traição, né? be Athos. You can be D'Artagnan, huh? Então, de novo, fomos capturados, D'Artagnan. pois sabíamos do D6 e tínhamos informações. Mas como o Artyom não fala nada, né? Vai adiantar de que capturar um mudinho? Ele até injeta na gente um tal de soro da verdade, uma série de drogas que deprimem o sistema nervoso para nos forçar a cuspir algo para fora. Então, uma visão em forma de túnel passa pela nossa cabeça. Vemos vários eventos que já aconteceram com a gente, mas uma coisa chamou a atenção aqui. Nessas rápidas visões, vemos uma mulher sendo atacada por um enxame de ratos enquanto uma criança observa a situação, assustada. Essa cena é um recorte do que aconteceu com a mãe de Artyom nos livros, quando ele era apenas uma criança, talvez até mais nova do que o jogo mostrou, na estação de Timirya-Zevskaya, antes do menino ir parar na exibição. Foi do nada. Os ratos invadiram tudo, em enxames tão imensos que pareciam ondas de carne, engolindo e matando todo mundo numa fúria incontrolável. A mãe de Artyom entrega a criança a um dos soldados que estava perto de uma vagoneta, um veículo de trilho, que ajudou ele e mais um outro a fugir da estação. O homem em questão era Alex Sukhoi, o pai adotivo de Artyom, que consegue fugir até Savyalokskaya, onde finalmente homens com lança-chamas queimaram os ratos que seguiam a vagoneta, forçando o enxame a recuar. Então, não, aquela mulher do trailer do jogo, aquele em live action, não era a mãe de Artyom. A verdadeira tinha morrido tempos depois do metro, num dia que parecia pacífico, mas que de uma hora para outra virou uma carnificina causada por ratos cinzentos e molhados. Mas assim, no o máximo metro, essa ele não mulher, avisa, se calhar, ele não seria uma mãe espera, adotiva ou ele então ataca alguém nos que maiores importa. momentos de vulnerabilidade da humanidade. Mas a Dá pra visão do sair Soro da daí, verdade por favor, continua, obrigado. mostrando que a ligação de Artyom com o pequeno Dark One não se resume ao rápido encontro que tiveram, mas a sua raça inteira já tinha escolhido o protagonista desde a sua infância, quando Artyom e mais outros amigos saíram para a superfície sozinhos, que quase foram mortos por Watchers. Mas um Dark One o salvou e um laço foi formado ali. Estranho, sim, mas um laço real. Nos livros, essa saída dos garotos para a superfície, que aconteceu à noite, aliás, pois o sol podia tê-los queimado, foi o motivo do Hunter sair para sua jornada, que sumiu com o cara do mapa no primeiro jogo, pois um portão ali foi aberto, que supostamente trouxe os Dark Ones para dentro do metro, e curiosamente eles estavam indo mais atrás da estação do Artyom nos livros do que as outras. Desde sempre eles queriam se aproximar do rapaz, pois sabiam que ele podia ser o seu mensageiro. Por causa que tipo, é meio que uma forma de que, vamos dizer assim, é muito difícil mudar a mente de alguém velho. É muito difícil mudar os beliefs de alguém que já tem eles muito setados e não quer mudar mais de opinião em nada. Agora, uma criança, eu acho que é demonstrar tanto para o bem quanto para o mal,
é o mais facilmente influenciável. Por causa que afinal a mente da criança ela está em constante adaptação e constante evolução, bem mais do que qualquer adulto. Então obviamente faz com que elas aprendam / peguem coisas mais rápido. E realmente só o fato de esse Dark One ter formado uma amizade entre aspas com essa criança faz com que no geral seja mais fácil deles começarem a amizade a partir dessa criança, porque a criança em si já não os via como uma ameaça nesse momento, diferentemente dos adultos que não importa o que aconteça, eles não querem nem sequer ver / ter a dar a chance, né? A criança já não tinha muito não teve o medo, e a experiência diz a ela que aquilo que está na frente dela não é mau, né? Inclusive, quando o Hunter estava indo embora, ele entrega a Artyom não uma plaqueta de identificação, mas sim uma cápsula de bala com um papelzinho dentro. Depois dessa visão, o jovem fica sabendo que o filhote sombrio foi localizado e Pavel iria capturar e levar o animal até uma estação chamada Veneza. E daí, a jornada de resgatar o filhote continuava. Tudo enquanto um plano sombrio de Corbutt é orquestrado, a verdadeira cabeça por trás da linha vermelha. Moskvin, ou Moskvin, não parece ser de fato o líder que seu cargo mostra. Ele parece ser manipulado, um homem fraco nas mãos de uma aranha meticulosa. Resumindo, deixa esse cara aí no topo. Afinal, se vão querer a cabeça de alguém, vão acabar querendo a cabeça dele, e eu só vou controlar pelas sombras. E se tudo der merda, é mais fácil eu sair do que esse cara sair. Obrigado. Esquece a parada do porquê ficar em segundo no comando. E fria. Is this whole fucking metro truly worth the blood we're going to spill? I have a way of doing it without spilling any blood. Nós passamos por muitos altos e baixos dali pra frente. O metro não perdoa quem anda sozinho por aqui. Mas dessa vez, não tinha com quem contar. Fomos capturados e quase mortos 2 vezes, sendo uma delas traição. Que outra alma nesse mundo poderia ser confiável? Felizmente, topamos com Andrew, o ferreiro, que já nos tinha salvado uma vez no jogo passado, quando chegamos em uma estação comunista. Agora, ele abandonou aquele lugar. Tá vivendo uma vida nova. Isso desde que as chamas da guerra começaram a acender e as pessoas, com medo da violência dos comunistas, na busca por espiões e traidores, fogem da linha vermelha. Buscam outro lar. Ele garantiu pra gente que ia informar a ordem espartana da nossa missão, e até emprestou uma espécie de vagoneta tunada chamada Catarina, que foi usada para levar refugiados quando todo mundo estava vazando da linha vermelha. Mano, foda é. Conhecendo o metro por padrão, o metro tem sempre essa parada, tu chegas no local, nossa, tá tudo bem, nossa, tá tudo ruim, nossa, vamos ter que ir para outro sítio. E é isso. É essa a parada, a linha de raciocínio que sempre vai e volta, né? Deixa tipo, não, estou chegando num sítio, eu vou resgatar a porra do bichinho, não, tem que aparecer soldado para quem N para fucking me sequestrar. Agora eu finalmente estou saindo do cara, conseguimos escapar graças à ajuda do meu amigão, os comunistas me apanharam. Agora vamos chegar na casa deste velho, que ele é do bem, e provavelmente alguém vai invadir a casa do velho, porque eu não imagino o velho sendo um traíra. You can't help but fall in love with her. Foi com essa belezinha que exploramos um longo túnel escuro, abandonado, cheio de aranhas, com inúmeros outros corpos de vidas desafortunadas que se arriscaram nesses lugares desolados. Os faróis da Catarina queimam as aranhas, que gritam com agonia e mostram quão agressivas são. E se não fosse pela luz, várias delas estariam em cima da gente agora. Inclusive eu adorei esse trecho da vagoneta. Eu queria muito poder explorar o mapa de metro com isso aí, mas a luz não nos protege para sempre. Passamos por uma parte do túnel onde vários Watchers tentam nos matar, atravessando os buracos que trazem o ar da superfície aqui pra dentro. Aliás, eu queria também rasgar elogios para esse trechinho específico, com essa luz quase cegante invadindo os túneis, junto da neve que consome o subterrâneo, trazendo a superfície pra dentro do metrô. Eu só queria elogiar esse trecho mesmo, sem mais. É só aquele ponto em que tu pegas uma parte do mapa tão bonita, ou às vezes tão bem feita, que tu só tipo paras, admiras. Dá aquele 1 minuto / 5 minutos ou 10, só olhando, foda pra caralho, e continua.
mesma coisa que a porra da árvore da Elden Ring, né? Quando tu vês a árvore longe. Ou então é uma coisa quando tu só atravessas o bosque bora, não sei o que mais, of the Boreal Valley. E tem a porra da cidade toda fucking neve branca lá, fucking Dark Souls 3. Foda pra caralho também. Que infelizmente esse carro lindo e maravilhoso não aguentou até o final da viagem. Batemos em muitos bloqueios de madeira que arregaçaram a coitada todinha. Eu fico imaginando a cara do Andrew quando ficou sabendo o que aconteceu com a Catarina. Eu vou sentir falta dela. Falando assim, parece que eu tô falando de uma mulher, né? A gente topou também com um grupo de pessoas que tava fugindo da linha vermelha, mas a Catarina impedidos de avançar ou recuar. Pois se avançarem, podem topar com bandidos. E eles têm poucos homens armados, porque os outros foram fazer uma ronda lá, só que não voltaram. E se eles voltarem para trás, com certeza os comunistas vão descer chumbo. Aqui é onde vemos como as pessoas estão assustadas com a ascensão da guerra e ainda numa situação tão complicada. So what do we do now? How do we live without them? They might still be alive. Don't bury them yet. But the shooting was so loud. And now there's nothing. And what if they won? Why? Why don't they come for us then? They might come soon. Let's just wait. Felizmente a gente passou pelo túnel dos bandidos. Eu acabei com todos e até salvei uma mulher de ser violada em um dos vagões isolados no meio do mar. Só que ela também poderia não ser salva a tempo. E os gritos de dor que vêm por causa disso ecoam por todo o túnel. E mesmo que eles fossem tão altos, quem poderia ouvi-la em um lugar tão isolado? Que mundo miserável, na moral. Mas também é um mundo sinistro. Lembra daquela coisa de lado espiritual do Metro, que eu já falei no vídeo passado? Muitas histórias são contadas sobre coisas estranhas rolando por aqui. Um dos bandidos fala que uma névoa negra apareceu em volta dele e dos seus colegas. Quando o ela os engoliu, as luzes se apagaram e alguns dos homens passavam mal. Diziam que estavam bem, mas as suas vozes não pareciam ser deles e sim de outra pessoa. Mas como não dava pra ver nada, como a gente ia saber? Aquele homem tinha um isqueiro no bolso e resolveu acender para ver o que estava pegando. Mas quando a luz alaranjada revelou o rosto dos colegas, eles estavam bizarros. As bocas estavam abertas e uma coisa preta entrava e saía delas. Um dos amigos que viu aquilo começou a gritar. Pegou o isqueiro na mão do bandido e sumiu túnel adentro. Ele nunca mais foi visto. E só sobrou o homem que contava aquela história. E claro, os mutantes não ficam de fora do pacotão de bizarrice. Passamos por uma área quase submersa, salvos por um pescador, ao ouvir o sino que tocamos enquanto vários nossales atacavam a gente. Esse lugar tá cheio de mutantes que nunca vimos antes no primeiro jogo. Eles até apareciam na água, mas nunca tinham tanto foco e nem eram enfrentáveis. Era algo bem sutil. Os camarões são muito presentes no metrô, em tudo quanto é lugar com água. Você pode achar suas crias por aí com essa forma aí meio centopeia, meio lagosta, mas não queira topar com a versão adulta, ainda mais em bandos. Elas possuem uma carapaça muito dura, que reflete até tiro de espingarda, e ainda disparam bolas de ácido, eu acho, o que faz esses bichos completos em todos os sentidos, mesmo parecendo um bando de bostinhas de longe, ácido? Mas não... Ácido barra, claramente, água infectada, água com verme, água com radiação. Não subestime. Só que essa carapaça dura não impede o povo do Metro de caçá-los. E não é só pra matar não, amigo. É pra comer também. Um bicho com radiação? Pois é, eles comem. Em Veneza, a nossa próxima parada, uma estação bem puxada pra pesca e um lugar livre, talvez pacífico, dá pra ver os moradores esfolando um desses bichos, cozinhando. Parece que ele é um baita de um aperitivo para acompanhar com cerveja. Inclusive parece que na vida real, comer lagostim com uma cachaçinha é comum entre os russos. O autor fez questão de colocar isso no jogo. Não sei se aparece no livro, mas acho que sim, né? É aqui que... Assim, eu acho mais suspeito realmente apanhar e comer algo com radiação, porque a última vez que radiação e comer foi envolvido numa frase foi em um vídeo sobre um tema não muito bom, um tal de Sérgio, e não dá bom. Não recomendo comer algo com radiação. Encontramos Pavel falando sobre um tal vírus enquanto conversava com uma meretriz, até porque um dos pontos fortes dessa estação é que ela tem um bordel pra lá de Bagdá. Ele falava sobre o vírus que estava sendo levado até Oktyabrskaya. Mais tarde, quando ficamos cara a cara contra a Ira,
Ele diz que Korbut pretende usar o pequeno Dark One como um ser domesticado, como uma arma pelo Império. Mas um homem chamado Simon aparece e distrai Artyom, que faz Pavel fugir. Pô, você podia ter matado eles ele. conseguiriam Ele nos passa fazer toda a cal sobre como chegar onde Ana e os bicho outros ser uma arma estavam, pro na igreja Império. abandonada, que fica em um pântano cheio daqueles camarões. Mas não só os pequenos cuspidores, mas até duas variações ainda piores. Os anfíbios, mais tancudos, usam as garras largas como espadas e escudos, mas em contrapartida são bem lentos, o que faz deles bem fáceis de fugir. Mas se não tiver jeito, e o combate direto for a única escolha, que seja. Molotovs são quase um counter para eles, e isso derrete as suas armaduras e deixam as partes desprotegidas mais expostas para tomar um chumbo grosso de 12. Essa foi uma das áreas que eu mais me senti desesperado. Os filtros de ar estavam acabando e a área tinha muito terreno para explorar. Eu só fui entrando nas casas arruinadas, luteando os corpos, sem pensar em quantos minutos eu ainda tinha de ar. Mas quando eu me dei conta, o Artyom já estava com asma grau 7, mano. E eu não tinha mais nenhum filtro de reserva. Eu morri várias vezes antes de atravessar o pântano, e a única forma de não ficar preso num loop de falta de ar infinito foi correr o mais rápido possível para a igreja, ignorando tudo pelo caminho. Felizmente, na reta final, tinha achado um filtro de ar que estendeu a minha vida útil. E eu pensei, ó, ufa, fui salvo pelo gongo. Mas quando a igreja estava a poucos metros de mim... Porra. O que raios é isso? Ana e os outros estavam esperando do outro lado, e quando esse anfíbio gigante apareceu, foi unânime. Todos uniram forças para atirar nessa coisa. Esses camarões gigantes são extremamente territoriais e conseguem ser até mais fortes que um demônio. O jogo até mostra isso antes dessa luta, quando esses dois monstros lutavam enquanto um motor estava terminando de puxar uma plataforma na água pra gente atravessar. E graças à sua blindagem, tamanho e força acima de qualquer outro camarão, dá pra dizer que em termos de cadeia alimentar, pelo menos aqui nos pântanos, ele tá no topo. E só existe um mutante capaz de matar esses bichos. Só que ele vai ser o último desafio do jogo. Já já eu falo dele. Pois até chegar lá, topamos com outra coisa que me deu muito trabalho e quase me deixou preso, na sarjeta, até mais pobre do que eu estava aqui quando cheguei no final do pântano. O Nossalis Rinoceronte. Oh, cara. Rinoceronte é meio foda, mano. Pra quem não sabe, os Nossalis são as criaturas mais comuns no subterrâneo, e tem vários tipos delas, diferentes cores, formatos e até algumas que têm habilidades diferentes, como essas aqui que andam em paredes e soltam vibrações sônicas, ou o rinoceronte, que fica embaixo da igreja e só fomos obrigados a vir pra cá porque fomos atacados por Lesnitsky, o traidor dos espartanos, junto com os comunistas que levaram Ana para as catacumbas, tomada pelos Nossalis. Ana percebeu o valor de Artyom como espartano, e salvá-la dessa vez faria isso subir mais no nosso conceito, se é que você me entende, né? Só que até acharmos ela foi peleja. O rinoceronte foi o chefe que acabou com as minhas economias. Esse Nossalis fêmea tem muita vida, e me obrigou a gastar quase todas as minhas balas nela. Dizem até que os espartanos têm uma certa reverência com o mutante de tão forte que ele é. Em combate, logo de cara você entende o porquê delas terem esse nome. O bicho só ataca correndo em linha reta, e se esse ataque te pegar, ai que dor! Mas dá pra se aproveitar disso, obrigando o monstro a quebrar os pilares da arena na primeira fase da luta, e na segunda fase tu pode usar as minas pra dar um dano tremendo nela. Só que eu não sabia dessas coisas, e eu fui só na bala, gastei tudo, fiquei com todas as armas passando fome. Morri muitas vezes sem nem ter faquinhas pra usar. Realmente, quando tu não tens a mentalidade de realmente em um jogo desse tipo procurar a fraqueza do boss, basicamente, e querer ir na força bruta de bala, só bala, é pedir para os teus recursos irem diretamente, porque nem a pôr um vaso, né? Entra e sai instantaneamente o recurso. E quando matei a criatura fiquei realmente sem nada. Tava que nem o Betinha, com pouca vida, minha própria ignorância me deixou na sarjeta. Mas essa criatura comparada com o que os humanos fizeram em Oktyabrskaya chega a ser passível de inocência. Lembra do que o Pavel falou sobre levar o vírus até esse lugar? Pois é, o plano de Korbut era espalhar esse troço por todo o metro. E as primeiras vítimas foram aqui, numa estação comunista, o seu próprio povo.
Se o quarto Wright era desumano, Caralho. a linha vermelha não ficava para trás. Eles foram infectados com uma variante de ebola, isso mesmo, que operava como um vírus balístico, extremamente letal no começo da infecção, mas fraco conforme o tempo ia passando. Eles usaram isso nos seus semelhantes, queimando eles depois, sem esboçar um pingo de choque, pena, nenhuma emoção compassiva. Na real, falam até com um certo deboche, que sentem pena de queimarem os livros, como se eles tivessem mais valor que uma vida. Um homem corre coberto pelas chamas, gritando em agonia. Pilhas de cadáveres carbonizados por todo lado. As labaredas derretiam a madeira. A crueldade humana passou de todos os limites. E isso é apenas uma palhinha. Que não foi algo que deu errado. Foi planejado. Uma palhinha do que vai acontecer com todo o metro se não salvarmos aquela pequena sombra. Apesar de conseguirmos se safar, salvando Ana por pouco, quase sufocados pela fumaça e talvez pelo vírus, o sofrimento se estendia além daquela estação. Várias pessoas estavam presas em gaiolas de plástico, em quarentena, tossindo sangue, sofrendo sem poder sair pra fora. Alguns... que, tipo, neste mundo agora, respirar já tá mais foda. O quarto todo contaminado. E, obviamente, qualquer doença respiratória, qualquer vírus que ataque a respiração, acho que é bem mais fatal. Correram e estão a ponto de serem cremados. Outros ainda esperam que a doença poupe suas vidas. Cara, a guerra precisava parar. Khan nos leva até o Rio do Destino para acelerarmos o processo, pois ele acreditava que o rio poderia mostrar o caminho até o nosso destino, bastando apenas pensar no lugar em questão. A jornada até lá foi carregada de lugares fascinantes. Primeiro, um grande espaço quase impassável, de tão instável que suas plataformas... Interrompido aqui, mas voltando novamente para continuar. ...de serem cremados. Outros ainda esperam que a doença poupe suas vidas. Cara, a guerra precisava parar. Khan nos leva até o Rio do Destino para acelerarmos o processo, pois ele acreditava que o rio poderia mostrar o caminho até o nosso destino, bastando apenas pensar no lugar em questão. A jornada até lá foi carregada de lugares fascinantes. Primeiro, um grande espaço quase impassável, de tão instável que suas plataformas são. Depois, um corredor de hélices, onde um vento que parece carregar muita areia atravessa o corredor até um canto desconhecido, como se em algum lugar existisse um deserto, mas creio eu que isso não é areia, mas também não sei dizer o que poderia ser. Depois, passamos por uma área quase submersa, onde ouvimos vozes... Às vezes poderia ser tipo cinzas do incêndio, alguma coisa assim. Quem sabe, né? Podem ser cinzas, tipo, de alguma coisa, tipo, geralmente terem queimada, pode dar algum dos locais. E um telefone toca, que quando atendido, e para começo de conversa, como que esse telefone tá tocando, né? Tem uma voz do outro lado chamando pelo nosso nome. Tá louco. Isso aí tá enlouquecendo, mano. Voltando de novo, porque foi interrompido de novo, pai do céu, uma pessoa avisa, não interrompa agora que eu tô gravando, mas não, é foda às vezes a vida. Então, voltando... Por uma área quase submersa, onde ouvimos vozes e um telefone toca, que quando atendido, e para começo de conversa, como que esse telefone tá tocando, né? Telefone, tem uma voz do outro lado chamando pelo nosso nome. Telefone. Normalmente, como eu falei antes, extremamente loucura. Extremamente doida da cabeça esse telefone tá funcionando. Eu diria que provavelmente ilusão. De novo, assim como no primeiro jogo, se a gente anda com Khan, pode ter certeza que o sobrenatural vai se aproximar da gente. Mas o tal Rio do Destino é o que mais me intriga. Ele é como o ponto de encontro de todas as águas de Moscou. Ela parece limpa, soa bela, cercado de metal e concreto ao invés de plantas e árvores. Ao pensar no Dark One, somos sugados pelo rio e nadamos até o seu fundo, cara. onde... Tá vendo? É disso que eu tô falando. Visitamos o dia em que matamos os tais anjos da humanidade como se as águas fossem o portal para as nossas memórias. Algo real e irreal ao mesmo tempo, onde tudo parece feito de água, como o reflexo que vemos nela ao olharmos para uma poça no chão. Depois, vemos de perto a casa dos Dark Ones, queimada pela bomba, vermelha pelas chamas. E logo, nossa esperança aparece.
brilhando como uma luz no fim do túnel. Perseguimos a pequena criatura até um trem, onde ela estava sendo levada. Finalmente a tínhamos achado. O rio realmente levou a gente até perto do trem, onde usamos uma vagoneta para perseguir o dito cujo e salvar a criatura. Quem diria que o universo espiritual de Metro poderia guardar ainda mais surpresas, não é? Esse rio foi uma das paradas mais intrigantes do jogo para mim. É como se a radiação fosse tão forte que quebrasse o limiar do físico e o não físico. Ou é só brisa? Mas eu gosto de pensar que tudo aquilo foi real. E quando finalmente achamos a sombra, nós lembramos... Tipo, é que é foda pensar que foi real. Eu acho que, tipo, obviamente, é real em partes, normalmente, por causa de que é difícil juntar realmente uma história de desastre nuclear juntamente com o, vamos dizer assim, sobrenatural barra principalmente o místico, né? Porque o sobrenatural ainda é possível, mas normalmente o sobrenatural é o juntar com criaturas. Mas quando tu pegas toda essa viagem de tipo... a água te faz voltar para as memórias do passado e a partir disso te leva para a criatura que de repente tu já estás no local dos caras salvando a criatura. Tipo, meio que como caralho, imagina na visão do cara que está lá tipo levando a criatura no vagão, de repente sei lá, surge uma fenda no ar puta do sei lá do que e sai o cara do mais por nada atirando na porta da caminhonete deles sendo que não era para ter nada ali. Eu acho meio... Não sei. Eu não sei como é que eu me sinto em relação a isso. Eu acho estranho. Lembramos daquele dia que fizemos contato pela primeira vez. Foi como encarar o próprio pecado que cometemos. Mas também a última chance de redenção que tínhamos. De não matar o último anjo que sobrou. Claro que ele não era de fato. Mas como tinha o potencial de salvar o Metro, o nome cabe. Ou talvez ele realmente seja um anjo. I'm all alone now. You're not alone. You're the first. We remembered you and were waiting. We could remember all the thoughts of our race. And you killed everyone. And now I'm alone. A partir daqui, a nossa jornada volta a ser solitária. Khan ficou para trás. O trem descarrilhou, quebrando o túnel e dando acesso à superfície. E agora só temos nós e a pequena sombra, despertando de um desmaio quando a luz do sol banha o seu corpo. O pequeno menino guia Artyom pelo mundo de cima. E curioso, como lugares escuros parecem enfraquecer a criatura, como se a luz fosse um alimento para elas. Interessante. Ele não sabe de muita coisa, mas agora pode falar conosco por... De certa forma também é um oposto ao que a humanidade virou, né? A humanidade vive nos metros e o sol, eles viveram tanto tempo que o sol acaba sendo um perigo para eles, né? Acabando com a pele, de uma certa forma, dando queimaduras. Enquanto que para eles são meio que bichos que já fazem fotossíntese, eles evoluíram para fazer isso. Eles evoluíram para sobreviver lá em cima, né? Tanto que não podem mais viver sem a luz. Telepatia, tá conectado. Ele aprende mais sobre o mundo humano enquanto nos guia pela jornada, nos empresta parte dos seus poderes para enxergar toda a vida hostil que não podemos ver por trás das paredes. Ele diz que quer gostar de nós, de Artyom, quer paz, assim como seus pais. Isso explica porque adultos não conseguem gerar esse vínculo com os Dark Ones. É por causa do seu coração endurecido, segundo Artyom. Uma criança tem mais inocência, menos malícia no mundo, então eles podem ver os Dark Ones com menos preconceito que os velhos, porque talvez ainda não aprenderam o quanto eles são perigosos. Mas Artyom tinha sido o único que os tocou quando criança, algo que nenhum adulto deixaria e dificilmente outra criança conseguiria, se não fosse tão aventureira quanto o protagonista. O pequeno Dark One sequer entende por que os humanos são tão poucos. Porque aqui em cima tem tantas casas altas e lá embaixo eles vivem em uma situação tão precária. Ele não sabia da bomba. Ele nasceu depois dela. Passamos por inúmeros mutantes perigosos. Alguns têm até um peso moral de serem mortos ou não, como esse demônio que protegia seus filhotes, e matar a criatura causaria reprovação por parte do pequeno. Visitamos também uma cidade com vários espíritos de pessoas do passado, sofrendo com questões não resolvidas, fantasmas de crianças esperando suas mães, almas vagando e brincando. Eu já mostrei isso no vídeo passado de Metro 2033, mas deixo de novo bem claro aqui que o mundo espiritual do jogo faz tudo
para ser mais rico, mesmo que essa riqueza seja em cima da morte do passado. Passamos até por um trecho onde nossa mente é levada até um corredor cercado por mãos que tentam nos puxar, quem sabe porque querem que nós fizéssemos companhia a elas? Isso é muito usado na mídia para sugerir algo como estar sendo puxado, afogado em trevas. Isso já apareceu em jogos como Hellblade. Eu sinto que isso é, vamos dizer, uma simbolização muito de culpa de um personagem, né? Meio que não se sente merecedor de continuar em frente. Meio que se sentindo preso por todos os pecados que já cometeu. Sentindo-se que se pá, ele deveria ser levado, que nem todos os outros foram, né? Aqui no caso de Metro seria como os mortos trazendo o presente, ou tentando, ao seu passado. Eu me lembro que eu joguei todo esse trecho numa manhã de domingo às 4 ou 5 da manhã, eu não lembro direito. Mas foi uma sensação estranha de aconchego com aquele jogo escuro e o quarto tão escuro quanto, com a leve luz da manhã iluminando só um pouco a cozinha. Enfim, pensamentos meus aqui. Topamos até com Lesnitsky, nocauteando ou matando o infeliz. Você pode escolher o destino dele, e isso impacta na reação do Dark One, que pode aprender algo com aquilo, mas sem antes invadir sua mente, revelando detalhes sobre o plano de Corbutt. Ele pode ser incriminado com isso. É a nossa chance. Mas eu não me lembro, Lesnitsky era... Eu não me lembro agora de quem que ele é. Ele era o traidor... Eu sei que tem 3, que é o traidor da rapaziada dos espartanos. Tem, obviamente, a rapaziada do Height, que eu acho que o Lesnitsky faz parte. E tem a rapaziada do Campo Vermelho lá, né? Da Parada Vermelha. Acho que o Lesnitsky é o traidor, se eu não estou enganado. Não posso estar, que eu não me estou lembrando agora. Mais tarde é a vez do Pavel, na Praça Vermelha, onde uma troca de tiros intensa e até que difícil acontece. Pelo menos o pequeno ajuda a gente a enxergar os caras pela parede, até enfim dar uma lição eterna aos comunistas e deixar Pavel sem chance de escapar. De novo, podemos poupar ou matar o traidor, e isso vai ficar guardado na memória da sombra. Você se envia... Tá, então aqui são tipo os momentos de escolha, né? Que tu vais, tipo, tu foste traído o tempo inteiro até aqui, mas juntamente com a sombra como teu aliado, né? Querendo fazer amizade contigo, essa coisa toda, é o momento onde tu vais poder, vamos dizer assim, finalmente confrontar cara a cara cada um dos traidores e decidir o destino deles, sendo que o destino deles vai afetar como a própria criatura / criança, e vamos dizer assim, vai enxergar o mundo, afinal ela está aprendendo contigo. E aqui, obviamente, matar é a escolha ruim, por causa que tu vais fazer com que basicamente a criança aprenda que às vezes matar todos que estão contra ela acabe sendo a resposta correta, e aí vai contra todo o ensinamento de paz que a própria raça deles queria no último jogo, né? Vingaria dele ou deixaria viver, para que aprenda com o que fez? Quando Dark One entra na sua mente, ele diz que sentiu tristeza naquele homem. Isso quer dizer que Pavel ficou dividido entre ser leal a Artyom ou ser leal à linha vermelha. Acho que ele no fundo realmente queria ter sido amigo dele, tentou até tornar o cara em um comunista, mas os ideais o fizeram manchar qualquer chance que ele tinha de fazer uma amizade. E óbvio que o Artyom não se juntaria aos inimigos, resultando na traição carregada de um dever. Talvez aquela visão dele preso com as mãos fosse a última chance que Artyom tinha de conceder o perdão, antes que fosse arrastado para o outro lado, onde viveria eternamente. E a um passo de alcançar Miller, temos um último inimigo mutante, e a criatura capaz de matar aquele camarão gigante que eu falei antes. Então agora temos o predador do local, né? Something strange here. Primeiro, aqui acho que é o ponto onde, tipo assim, obviamente eles criam criaturas grandes para servir como inimigo brutal do jogo, né? Porque em quesito de realmente trazer algum questionamento a mais para o protagonista ou para a lore do jogo, não vai trazer. Só vai aumentar o número de criaturas que vivem neste jogo, de mutações que aconteceram, e trazer provavelmente uma boss fight a mais para, vamos dizer assim, aumentar a possibilidade de gameplay, né? Simplesmente ter um bicho que é diferente das todos os outros. Vemos os seus filhotes brincando. Depois, o monstro em si, espantando os Watchers por perto, afugentando-os de medo. Essa é a Ursa, um ser chamado inicialmente pelos devs de Deus da Floresta. A última criatura que vamos enfrentar nesse jogo. O monstro não mudou muito comparado com os ursos.
Wait a minute, calma lá, não é essa perto. Eu não sei, eu não sei se isso aqui é... Não, isso aqui não é vida. Mas é que acho que aqui pode ser mais bala. Mas só o fato da porra da visão ter ficado vermelhada é provavelmente tua pra caralho esse tá. O monstro não mudou muito comparado com os ursos da vida real, mas o ser é ainda maior que eles, não possui pelos, o que dificultaria identificar qual é a espécie que foi mutada, e por não terem mudado de formas tão drásticas, isso quer dizer que eles não têm tanta dificuldade de amassarem na porrada a maioria dos mutantes que vieram com a bomba. Esse monstro não vai parar de avançar para cima de você até que suas balas parem a sua corrida. Numa dessas pausas forçadas, curiosamente os Watchers que fugiam do urso se aproveitam e sobem nas suas costas, distraindo a criatura enquanto seu ponto fraco fica visível. Nas costas, é a primeira vez que a gente vê mutantes colaborarem com humanos no jogo. Isso mostra que a fauna de Metro não é puramente irracional. Ela tem vontades, quer sobreviver também a qualquer custo. Tem uma... né? É o famoso, né? Eles aproveitando assim, rapaziada tá distraído, cola. É basicamente isso. Aí depois quando matar a porra do urso, eles assim, deu certo. Mas agora estamos 5v1. certa organização tem seus hábitos, não são só monstros desmiolados, sabe? Aquilo tem uma ordem, que nem os animais da vida real. Agora, se eles têm um papel na natureza, olha, eu não sei dizer. Até porque não tem muito que ser preservado aqui, né? A parte da ordem, obviamente, tem, por causa que não é uma questão de, vamos dizer assim, a porra dos bichinhos vai tancar o urso o tempo todo, não. No máximo, eles podem aproveitar chances. Ali eles só viram uma chance e colaram para cima. Mas 99% do tempo, essa chance só existe. Não é só a humanidade que luta pela vida aqui. Eles perceberam que nós estávamos lidando com seu maior predador e nos ajudaram a realizar esse objetivo. Mas aquela ursa também queria sobreviver. E perto da morte, corre desesperadamente até sua toca, quebrando os troncos que bloqueavam a passagem, onde seus filhotes estavam. Os filhos sobem nela e parecem nos olhar com um desespero tão grande quanto da mãe, implorando. Quem sobe nela são os Watchers que mataram o peito. E depois os bichos ficam abandonados por causa que não tem muito... É tipo assim, parece mais que o boss daqui, ele só tava defendendo a área de onde estão os filhos dele. Se o protagonista fosse embora, é que é foda que a agressividade dos bichos está muito maior. Não sei se ela não teria continuado, mas o pá teria só recuado. Que não a mate, poupe a sua vida, deixe-a viver. A Sombra vai se lembrar disso também. Afinal, nunca vimos aquele urso causar problemas. Parece que se recusa até a sair da floresta. Fez daqui seu lar. Talvez por isso os devs tenham a dado por nome Deus da Floresta. Lendas devem circular pelo metro sobre essa criatura e logo quem sobe para a superfície evita a qualquer custo pisar nessa floresta. Matá-la leva em conta o fato de que seus filhos também vão morrer sem os cuidados da mãe, e a decisão é sua. Bem, eu poupei a ursa. Aquela cena dela à beira da morte me fez ter misericórdia da criatura e faz do mundo de Metro aqui nos jogos muito mais vivo. Mas como eu disse, essa é a última criatura que vamos enfrentar. Então. Pois agora estamos nos aproximando do último evento que ameaça toda a vida do Metro. Eu falei antes que dependendo de uma criatura não ia trazer tanto mais peso narrativo. No final o próprio jogo comeu as minhas palavras com arroz, feijão. Literalmente a porra do bicho trouxe o peso narrativo em relação a uma criatura, né? Tu finalmente em vez não é só uma criatura que não pensa, né? Uma criatura que ela simplesmente estava guardando o local para proteger as crianças dela. Até por isso é que ela não ataca, ela só está no modo de defesa. Ela não fica necessariamente atacando, ela só foi para cima de ti porque tu estás literalmente em frente no local onde estavam os filhos dela. Ou no ponto e acabou, né? A guerra final. Miller e Cam nos recebem com o Dark One, que se disfarçou de uma criança numa capa de chuva. A gente precisava fazer isso para que o bicho entrasse com a gente, senão ele ia ser chumbado. E assim que conseguimos passar, a reação do Miller com a criatura se revelando foi impagável. O pequeno Enzo nos faz enxergar Miller com uma cor alaranjada, o que mostra que as cores que a gente vê dos NPCs indicam níveis de hostilidade.
Quem tá verde tá 100% do nosso lado. Quem tá em vermelho tá 100% sedento pela nossa jugular. Os que estão em azul são os medrosos. E o pessoal que tá em amarelo tá inclinado a mudar para qualquer um dos lados a qualquer momento. Miller, talvez por confiar muito em Artyom, queria saber primeiro por que tem um Dark One, um ser que ele tanto abominava, dando rolê com o protagonista. Era isso que impedia Miller de dar um balaço na cara do Enzo psíquico. No fim, o velho cedeu, mas pediu que a gente fosse logo, antes que mudasse de ideia. Enquanto isso, Cam estava super entusiasmado com a criatura e pediu para que ela se comunicasse com a gente, entrando nas nossas mentes. E assim, o Dark One fez. Can you hear anyone's thought just by touching them? With Artyom, it's different. We can talk from afar. He was adopted long ago. Do you see, Artyom? The Dark Ones changed you so that they could understand us. Dá pra ver como o Cam transborda uma mistura de interesse com alegria, quase como se sua criança interior estivesse gritando ao estar face a face com o Dark One, podendo falar com ele, ouvi-lo e entendê-lo. Isso mostra que se os humanos tivessem mais tolerância, eles poderiam entender esses seres, mas sabemos que isso é impossível, ainda mais em tempos de guerra, e até fora dessa época, eles não iam querer se arriscar a ficarem doidos só de estar perto, né? Nesse mundo mental, vemos uma grande porta que fica no D6, que parece esconder algo importante do outro lado. Mas relaxa, que ela logo começa a se abrir e descobrimos uma verdade que poderia assustar todo o metro. E seria péssimo certas pessoas ficarem sabendo. Ainda restam alguns Dark Ones, vivos, hibernando nas profundezas do D6. E se conseguirmos libertá-los, eles poderiam parar a guerra, usando seus poderes. Resumindo, é a parada toda de que, vamos dizer assim, eles podem trazer a salvação. Só que obviamente a humanidade não gosta de não estar 100% no controle e não gosta de ter algo que não conhece, tendo o poderio final, né? Porque assim que não, são os Dark Ones que têm o poderio final com essa parada toda de controle mental. Não é controle mental, mas vamos dizer assim, pelo menos de conseguir adentrar as memórias e os pensamentos das pessoas, está ligado? E só o fator de ser algo desconhecido traz o medo. E o medo traz o quê? A agressividade. Então esse é o plano. O pequeno sombrio vai se esgueirar até esse portão, enquanto Artyom e Khan participam da guerra, ganham o máximo de tempo possível até que a cavalaria psíquica chegasse. Essa era a luz do fim do túnel. Os últimos anjos na Terra. Mas antes, precisávamos arrancar a verdade de alguém com autoridade, como Moskvin, que sabe de tudo o que Corbutt está fazendo, e poderia confessar os crimes da linha vermelha graças aos poderes do pequeno. Então vamos até a reunião de, entre aspas, paz, que parece mais uma distração, né, que estão fazendo em Polis. Miller, infelizmente, não tem intenções de acreditar que eles estão espalhando um vírus, mas não precisamos que ele acredite. A gente vai provar isso. Enquanto isso, o baixinho tá tirando onda com os... Então, vou ter que o meu mano Miller, ele tá aqui só para proteger a rapaziada, só que ele não acredita, então nós é que teríamos, o protagonista é que teria que realmente encontrar os documentos, alguma coisa que prove para ele acreditar que vale a pena estar do nosso lado. Olha só que coisa fofa. Vemos em notas por aqui que a origem dos Dark Ones foi criada como uma espécie de experimento, como super soldados, mas é apenas uma das teorias que Artyom levanta nos seus diários. Outra acredita que Deus deu forma física aos anjos e insuflou almas neles, mas isso também é outra teoria. Eu gosto de acreditar nela. Então, nos enfiamos no meio da conferência do quarto Wright e da linha vermelha, e entramos na mente de Moskvin, revelando o quanto ele era manipulado por Corbutt, induzindo a matar o próprio amigo e envenenando sua bebida, enquanto estavam quase reatando a amizade. Aquelas memórias mostram o quanto ele se sentia culpado por aquilo, e o quanto se sentia impotente diante da astúcia venenosa de Corbutt. I'm so sorry, brother. There's no forgiveness for me. But even so... Ele falava em voz alta durante esse tempo todo e acabou confessando para todo mundo o que realmente estava acontecendo e ia acontecer. A guerra, que já estava realmente começando. Nós corremos até o D6 o mais rápido possível. Afinal, aquela batalha decidiria o rumo de todo o metro. Ao chegarmos de trem, uma tecnologia que poderia ser considerada perdida,
por muitos, e que a nova geração de pessoas daqui talvez acharia ser uma coisa de outro mundo, o palco estava preparado. Os portões estavam sendo vigiados por inúmeros soldados. Havia provisões em todo canto, munição para dar e vender. Só restava a iniciativa dos comunistas e... Capum. Ou é o vírus? Tá, é Capum. Um trem cheio de barris inflamáveis arromba as portas do D6 e a guerra começa. Foi uma carnificina, corpos e mais corpos caindo a cada minuto. Muitos dos nossos caíram em batalha, mas muito mais do outro lado também. Eles enviaram até um trem com lança-mísseis que podia ser destruído atirando nas peças da roda, que até brilhavam em vermelho para chamar a atenção da nossa mira. Uma barricada humana também tentou se aproximar. É famoso, é conveniente que os caras fizeram a roda vermelha. Eles assim, que cor é que os caras gostam? Vermelho, eles não devem atirar no vermelho, pô. O cara gosta de vermelho. É pena que o nosso protagonista não é muito bem deles, né? Com escudos envolvendo um comunista com lança-chamas. Quase que eles chegaram perto, se não fosse pelos esforços de todos ali presentes. Depois de que eu não entendi de de... que lado é que o meu mano... Arquean... não agora não estou protagonista, mas não... De que lado é que ele tá? Tipo, esta guerra entre o quê? Soldados, os campos de batalha se acalmaram, mesmo que cheios de sangue, e a guerra parecia ganha. What the hell is this? Shit, not again! Eu acho que isso é da parada vermelha, então não necessariamente... Eu só não sei de que lado é que tipo, o cara tá pra guerra, tipo, só tá tipo é uma terceira coisa que não é nem o Reich e nem a parada vermelha. Mas nunca tivemos chance. Ainda mais contra um trem blindado. O jogo virou num piscar de olhos, e a vitória se transformou em derrota. Vemos Miller sem as suas pernas, à beira da morte. Corbucci, convencido da vitória, disse se sentir como Xerxes, na batalha de Thermopylae, onde o rei persa derrotou os espartanos e seu líder Leônidas I, assim como os espartanos de Metro, supostamente estavam sendo derrotados agora. Mas eu disse supostamente, pois dependendo de quantas ações boas ou ruins você fez na história, poupou ou matou pessoas, ouviu ou ajudou, como a criança que perdeu o ursinho em Veneza, 2 finais podem acontecer aqui. O primeiro seria um plano mais humano, sem sombras, explodindo todo o D6 a fim de destruir todo o resto de armas biológicas da estação, que não guardava recursos de sobrevivência como comida, apenas morte encapsulada. Isso ocasiona em uma morte de todos ali. Corbucci, os comunistas e, claro, nós também. Onde Ana, com seu filho, tem... mas tipo... Em teoria, essa daí não daria, tipo... Os filhos da Dark One também não? Que estariam lá? Tempos depois, falam sobre o pai, que foi um bravo herói enquanto segurava a plaqueta dos espartanos. É um final não canônico no universo dos jogos, afinal, Metro Exodus existe. Então, existe um final bom, né? Pois é, onde a pequena sombra nos impede em pensamento de ativar a bomba. E logo em seguida, a cavalaria pesada chega. Os Dark Ones que adormeciam foram libertados e colocaram um fim naquela guerra, sem precisar que todos morressem. Só quem merecia. Foi uma derrota silenciosa, o tempo ficou mais lento e os comunistas começaram a se matar uns aos outros. Corbucci teve sua mente destruída e a luz no fim do túnel finalmente tinha chegado. Depois de tudo isso, o caos se perdeu e a ordem tomou seu lugar. Miller estava vivo, comandando Polis. Ullman, infelizmente, havia tombado durante a guerra e Khan desapareceu. E os Dark Ones? Bem, eles não podiam ficar conosco. Eles não seriam aceitos por nada. E acharam que seria melhor para todos se partissem. Assim, ninguém os mataria por mim. Será que os veremos de novo em Exodus? É bem capaz, mas por enquanto o que Metro Last Light pode me ensinar é que não devemos rejeitar o que não entendemos, pois é justamente o desconhecido que às vezes torna um caminho novo e esperançoso conhecido. Se Miller não tivesse quebrantado seu preconceito, dado uma chance a essa existência estranha de mostrar que nunca quiseram machucar alguém,
apenas ajudar, não existiria um amanhã onde pudéssemos viver sem uma dor da perda tão grande. Talvez o fato dos Dark Ones não aparecerem no final ruim signifique também que a pequena sombra aprendeu que a humanidade não é digna de salvação, como se fossem realmente anjos, em reflexo de tantas decisões ruins que a gente tomou, de tantas pessoas que a gente matou sem necessidade, a escolha de matar os traidores, como Pavel, como Lesnitsky, como o demônio mãe que protegia seus filhos, ou a Ursa. Essas coisas mostram que a sombra entendeu que a humanidade não tem empatia pela vida, independente do que ela tenha feito. É como se eles realmente fossem anjos julgando nossas ações em vida, aplicando a sentença final, indo embora sozinhos assim que foram libertos, ou realmente salvando esse reino de trevas, caso você tome atitudes boas, pois eles sabem que tem boas almas habitando esses túneis escuros. He once told me, what if this little dark one is the last of the angels sent to save us? The fact that the little one came back and brought his kin, maybe that was the pardon and salvation for me, for the Order, for all of us in the Metro. The last light of hope in this kingdom of darkness. E esse jogo me mostrou ainda mais o quão cruel a humanidade foi em Metro, como ideologias superam a necessidade de sobrevivência e o quão longe um ser humano pode chegar, o quão perverso ele pode ser com os próprios semelhantes. Enquanto Metro 2033 te insere naquele mundo claustrofóbico e agressivo, Last Light te leva para as entranhas dele, especialmente o que engloba o não natural e o lado político do jogo. Metro 2033 já falava sobre como a humanidade, mesmo que quase extinta, se degladiava quando na verdade precisava se unir. É como se tivessem se acostumado com o seu novo mundo e, portanto, começavam a desejar dominá-lo como era lá em cima, quando ainda se podia respirar sem a morte descendo até os seus pulmões. Mas em Last Light aconteceu uma continuação maior desse conflito. Quando a maior ameaça não natural se foi, o único inimigo que restava era o próprio ser humano, maquinando contra a sua própria carne. Entretanto, existe uma última luz fraca e frágil que pode salvar aquele mundo de túneis escuros. Um pequeno ser que era visto por 99% da humanidade como um antagonista. Mas a verdade é que não era compreendido. E o que não se entende, não se deve viver para eles. A última luz do fim do túnel é interromper a guerra no Metro, na esperança de anjos, vestidos como mutantes, salvarem seus demônios, que vestem fardas e máscaras. Eu acho maneiro como, vamos dizer assim, o Metro Live como é que é? Last Light, né? Ele, vamos dizer assim, o final é completamente oposto ao primeiro, né? O primeiro traz-te mais um sinal de desesperança, mais de realmente como é podre o que tu fizeste no fim. Mas este é a redenção completa do primeiro, né? Esta é como a redenção completa. Acho que a última coisa que eu posso dizer é que vocês deveriam experimentar ler os livros do jogo. Especialmente o primeiro, que conta uma versão diferente da jornada de Artyom, que não é esse exército de um homem só que o jogo prega. Ele mal atira lá, e a jornada é muito mais sinistra, ele é mais acuado, assustado, fazendo coisas que não entende, angustiado em um mundo de trevas que tem outra vibe nas páginas, especialmente a superfície. Você às vezes até pode se perguntar se os tais Dark Ones são mesmo reais ou produto da mente dele. Dá pra dizer que é uma jornada muito mais mental do que física. É sobre o amadurecimento do Artyom, deixando de seguir o que os outros o dizem fazer, aprendendo a ter sua própria visão de mundo, seus pensamentos e sentimentos. O fato dele falar nos livros já é uma diferença enorme, e os monólogos mentais que ele tem são bem mais densos. Talvez por isso os jogos tenham seguido uma linha diferente, adaptando a história para algo mais interativo. Eu diria que são duas perspectivas diferentes da mesma história, onde uma te faz agir mais enquanto a outra te faz pensar mais. Além de que, como eu disse antes, a parte sinistra da obra tem muito mais peso. O trecho que fala dos bibliotecários é mais elaborada e pesada. Tem seres que nem aparecem nos jogos, como coisas mais conceituais como o Kremlin, que dizem ser proibido se olhar, por algum motivo. Uma estação de adoradores de vermes. Khan, Hunter e Bourbon têm muito mais foco nos livros, especialmente no 2034, que foca muito no Hunter, que sumiu desde o primeiro jogo e nunca mais deu sinal de vida. Mas no livro, o foco que ele ganha é absurdo. Também é interessante mencionar que o autor criou esse universo baseado em experiências pessoais dele, do seu passado, como o caminho que ele fazia pelas estações de metrô a caminho da escola,
ele teve a ideia de escrever o livro com 15 anos e só terminou com 22. E o manuscrito foi até rejeitado por várias escritoras, até que finalmente ele conseguiu em 2005 publicar o seu projeto, que foi um best-seller russo, reconhecido internacionalmente. Mas enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo. Você pode ler ele baixando o PDF em português de Portugal, porque o livro em si é bem caro, pelo menos eu não achei algo barato. Caso tenha interesse, eu vou deixar um link no comentário fixado. No mais, muito obrigado por assistir esse projeto que ficou até maior do que eu esperava. Um salve pros membros do canal. Se quiser virar um, link na descrição. Valeu, turma. Vocês são os abençoados. Fiquem bem e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tem este vídeo aqui. Este aqui eu não quero ver porque eu acho que ainda quero jogar The Witcher no futuro, tá ligado? Então eu pretendo não ver este, que eu acho que é do Lich, se eu não me engano. Este vídeo provavelmente vai ter bastante spoiler. Esse aí eu provavelmente vou evitar. Mas ainda tem o terceiro vídeo do metrô para vermos aí, que esse aí eu não me importo tanto com spoiler, então vai ser curioso ver como é que acaba a história neste momento, né? Como é que ela termina por enquanto. Mas eu gostei, acho que eu gostei mais do 2 do que do primeiro, né? Até por causa que o 2 combina mais com a minha visão de vida, de realmente sempre ter uma saída mais positiva. E aqui nós vemos a saída mais positiva, por mais que ainda continue um mundo bem ferrado, bem lascado, tudo uma merda. Aqui pelo menos temos da guerra, daquele momento, uma saída onde Archon vive, por mais que totalmente ferrado, os amigos dele, grande parte ainda consegue sair vivo, e começa a ter uma luz em relação a finalmente fazerem uma relação de amizade com os Dark One, por mais que sabemos que outras civilizações de humanos ainda não vão entender, no mínimo aqueles que ajudaram Archon, aqueles que seguem ele, já começam a ter um entendimento maior com os Dark Ones e encaminha-se um pouco melhor para realmente este mundo ter uma salvação no futuro. Eu acho interessante, eu acho maneiro, e principalmente aí também explora muito o conflito entre humanos, né? Além de obviamente trazer um final melhor, traz tudo o que há de pior do ser humano que já aconteceu na própria vida real, né? Seja tipo, literalmente a guerra sendo uma imitação do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Teres de um lado, vamos dizer assim, o que seria a Rússia, né? Com o Caminho Vermelho, e do outro lado o Terceiro Reich, com os, vamos dizer assim, a União Soviética, de uma certa maneira. E um lado é só pior do que o outro, e nenhum deles é um lado necessariamente bom. Afinal, na guerra não existem vencedores, na guerra só tem perdedor. E essa é uma coisa, acho que importante de realmente notar, né? Que continuar uma guerra normalmente não te ganha nada. E também tem muita coisa do Metro que eu acho interessante para caralho, que é apresentada, né? Bom, muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. E inscreva-se no canal quem não for inscrito. É isso aí, mano. Quem quiser apoiar mais vai estar embaixo na descrição do canal de lives. Agradeço muito a quem deixar a inscrição lá. Quem acabar gostando, acabar apoiando mais, sinceramente, ajuda para caralho. Também deixem aí nos comentários sugestões de outros vídeos do Richard, ou então de outros criadores de conteúdo que querem que eu veja aqui neste canal como react. Obviamente, desde que o criador permita, né? E nos vemos em outro vídeo, outro react, ou então outra live. Fui!